Boa tarde a todos. Eu, Pedro Rodrigues, falarei convosco sobre a mecânica celeste. Esta é a parte 3 de 5 aulas. Aproveitem. Primeiramente, vamos falar sobre sua história. O interesse e curiosidade a respeito dos fenômenos celestes remontam aos primórdios da humanidade, o que explica ser a astronomia a ciência mais antiga. A mecânica celeste, por outro lado, é uma disciplina bem mais recente, concebida como ramo da astronomia que estuda a dinâmica dos corpos, sua interação gravitacional. Ela teve seus fundamentos estabelecidos no século XVII. Sua origem, porém, é bem mais antiga e está ligada às observações e registros das posições dos astros, em seu deslocamento diário na abóbada celeste. As civilizações da antiguidade clássica, como os babilônios, egípcios e gregos, tinham necessidade de descrever e prever os movimentos dos astros, visando principalmente a elaboração de calendários. Motivados por razões tanto religiosas quanto prático-administrativas, a confecção de tabelas do movimento diário dos corpos celestes foi um grande estímulo para o desenvolvimento da astronomia. A fase moderna da mecânica celeste, em que se estuda a dinâmica de sistemas de corpos massivos sob a ação de forças de atração gravitacional, com o intuito de entender e explicar o movimento daqueles corpos, realmente tem início com a chamada síntese newtoniana do século XVII. Seu marco é a publicação em 1687 do Principia de Isaac Newton, onde são formuladas as leis de movimento e se postula que essas leis são válidas tanto para corpos movendo-se num laboratório terrestre quanto nos confins do universo. Pode-se também afirmar que essa síntese só foi possível com o desenvolvimento de uma nova ferramenta matemática, o cálculo diferencial integral. A partir de então, a mecânica celeste torna-se o campo de provas, por excelência de validade e escopo da mecânica clássica, ou mecânica newtoniana. Como observou Poincare, o verdadeiro objetivo da mecânica celeste não é o cálculo das efemérides, mas reconhecer se a lei de Newton é suficiente para explicar todos os fenômenos. Os problemas desafiadores da mecânica celeste sempre atraíram o interesse e esforço dos maiores matemáticos, físicos e astrônomos da história. A mecânica celeste deixou, assim, um vasto legado, já que inúmeras ideias, métodos e técnicas criadas para abordar seus problemas influenciaram decisivamente em várias áreas da matemática. Podemos incluir cálculo e análise, equações diferenciais ordinárias e parciais, e álgebra linear, e etc. Os sucessos da síntese newtoniana, e particularmente da mecânica celeste, contribuíram fortemente para que a mecânica fosse alçada a modelo de ciência exata e para a consolidação do modelo mecânico do universo. Porém, nem tudo foi explicado. Um problema recalcitrante era o da precessão do periélio da órbita do planeta Mercúrio, um desvio observado de 43 segundos de arco por século em relação à predição newtoniana, e que só veio a ser explicada pela teoria da relatividade geral de Einstein. É verdade que a partir da segunda metade do século XX, a mecânica celeste foi sendo paulatinamente negligenciada pelos físicos, cujo interesse se voltava para as novas disciplinas da termodinâmica e do eletromagnetismo. Ademais, no início do século XX, a atenção da maioria dos físicos se focalizou em duas novas teorias, a relatividade e a mecânica quântica. Entretanto, a mecânica celeste continuou a ser cultivada por astrônomos matemáticos. Com o advento da era espacial e o desenvolvimento dos computadores, em meados da década de 50 do século passado, surgiram novos problemas extremamente desafiadores, ligados à exploração e navegação espaciais, tais como o controle de satélites e sondas exploratórias já tripuladas, etc. A mecânica celeste ganhou um novo impulso, despertando novamente o interesse de matemáticos de primeira linha, particularmente a escola russa e americana. Presentemente, a mecânica celeste é uma área muito ativa, de caráter multidisciplinar, com importantes contribuições recentes e contando com vários problemas em aberto. Vamos abordar agora sobre alguns assuntos estudados pela mecânica celeste, e serão estes a lei universal gravitacional, a velocidade orbital, a relatividade restrita e geral. É claro, será de maneira superficial, porque necessita de conhecimentos mais avançados sobre matemática e física para aprofundarmos. Começamos pela lei universal gravitacional. A fim de entender o movimento planetário, Isaac Newton, renomado físico inglês, se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico para basear seus estudos.
Analisando então o movimento dos planetas, Newton apresentou uma explicação, no qual mostrava que este movimento era baseado em uma atração entre os corpos, neste caso, entre os planetas. Segundo Newton, o Sol atrai os planetas, a Terra atrai a Lua, a Terra atrai todos os corpos que estão perto dela. Depois de analisar esses fatos, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, os chamou de força gravitacional, ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças são grandezas vetoriais, porque possuem módulo, direção e sentido. A representação matemática da lei da gravitação universal é esta, onde F intensidade da gravitação gravitacional, G constante da gravitação universal, M e M minúsculo, massa dos corpos analisados, e a distância. Em resumo, posso definir que a força gravitacional é o resultado diretamente proporcional entre o produto de massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa. Então, a análise, é claro, deve ser feita para corpos que se atraem gravitacionalmente. Agora, vamos falar sobre velocidade orbital. Na terceira lei de Kepler, ele descreve a velocidade orbital. A velocidade orbital, também conhecida por celeridade orbital, consiste na velocidade de um satélite, uma nave espacial ou outro corpo que descreve uma órbita em torno da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Se a órbita for elíptica, a velocidade orbital v é dada pela seguinte expressão. Se a órbita for circular, a distância entre o corpo em órbita e o centro de massa será igual ao semi-eixo maior da órbita, onde g é a aceleração da gravidade, r é o raio do corpo orbitado, a o semi-eixo maior da órbita e r minúsculo a distância entre o corpo em órbita e o centro de massa do sistema. Vamos falar agora sobre relatividade restrita. No estudo da mecânica, a velocidade é, por exemplo, uma grandeza relativa, ou seja, sua determinação depende do referencial a partir do qual está sendo medido. Consequência disso, outras grandezas que dependem da velocidade também são relativas, como a energia cinética e a quantidade de movimento. A energia cinética potencial gravitacional também é uma grandeza relativa, pois o seu valor depende do referencial que se adota para medir a altura. Comprimento, massa e tempo são tidos como grandezas absolutas no estudo da mecânica, mas também são grandezas relativas. No entanto, a relatividade dessas grandezas só se evidencia no estudo de situações em que a velocidade é muito elevada, ou seja, não desprezíveis se comparadas com a velocidade da luz no vácuo. A teoria da relatividade foi uma revolução para o século XX, pois ela provocou inúmeras transformações em conceitos básicos e também proporcionou que fatos importantes, ainda não explicáveis, pudessem ser entendidos. Essa teoria surgiu com o físico alemão Albert Einstein. A teoria da relatividade é composta de duas outras teorias. A teoria da relatividade restrita, que estuda os fenômenos em relação a referenciais inerciais, e a teoria da relatividade geral, que aborda os fenômenos de ponto de vista não inercial. Apesar de formar uma só teoria, elas foram propostas em tempos diferentes, mas ambas trouxeram conhecimento de que os movimentos do universo não são absolutos, mas sim relativos. A teoria da relatividade restrita foi construída por Einstein a partir de dois importantes postulados. Primeiro postulado: as leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referencial inercial. Segundo postulado: a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial. A relatividade pode não ser um assunto muito comum no dia a dia, mas ela faz parte do nosso cotidiano. Quando aproximamos da velocidade da luz, tudo muda. Nesse sentido, a relatividade é muito importante. Não é possível ver como isto ocorre em carros e aviões, mas as partículas subatômicas podem movimentar-se muito rápido, podendo alcançar velocidades bem próximas à velocidade da luz. O GPS é um instrumento muito comum na atualidade e utiliza mecanismos advindos da relatividade para determinar com alta precisão as posições da Terra. Encontrado em celulares de última geração, esse instrumento depende de 24 satélites ao redor da Terra para determinar corretamente a posição. Se não fosse a relatividade, todas as medidas estariam erradas. Os cálculos e correções relativísticos são necessários em consequência da velocidade dos satélites, aproximadamente 14.000 km/h. Essa velocidade é realmente pequena se comparado com a velocidade da luz, mas mesmo assim os cálculos são necessários.
Caso não fossem calculados os efeitos da relatividade, poderiam acontecer grandes desastres. Mísseis, após serem lançados, atingem seus alvos por meio desse aplicativo. Um ínfimo erro de cálculo pode levá-los ao alvo errado. Relatividade geral. A teoria da relatividade geral é uma generalização da teoria da relatividade restrita de Albert Einstein, mas vai além desta, levando em conta a aceleração dos corpos. Logo, a relatividade geral é válida para referenciais não inerciais, ou seja, que apresentam aceleração. Com a relatividade restrita, Einstein provou que os fenômenos físicos acontecem de forma diferente para observados que se movem com velocidades relativas constantes, e que a velocidade da luz é a mesma para todos esses observadores. Mostrou-se, além disso, uma equivalência entre tempo e espaço. Em termos práticos, essa teoria indica que eventos que ocorrem simultaneamente para um observador podem ser assíncronos para o outro. Por exemplo, a duração de um evento como a queda de um corpo, quando medida por uma pessoa no planeta Terra, pode ser diferente se medida por um observador externo, que se move com uma velocidade comparável à velocidade da luz. A relatividade geral, por sua vez, é baseada no princípio da equivalência. Esse princípio indica que, por meio de um experimento realizado localmente, não é possível afirmar se a aceleração sofrida por um corpo é decorrente da gravidade ou da aplicação de uma força externa, de outra natureza que não gravitacional, já que seus efeitos serão similares. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa deixa cair um objeto sob a ação do campo gravitacional terrestre. Esse objeto cairá com aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Isso também acontecerá se um objeto for solto no interior de uma astronave, acelerando verticalmente para cima, a 9,8 metros por segundo ao quadrado, sem influência de qualquer campo gravitacional. Assim, não será possível afirmar se a queda do objeto ocorreu devido a um campo gravitacional ou em função de sua própria inércia. Uma das grandes consequências do princípio da equivalência é que mesmo que uma região do espaço esteja acelerada pela aplicação de uma força, se nesse local houver um campo gravitacional que anule essa aceleração, o observador não será capaz de discernir se é ou não um referencial inicial com velocidade constante. Einstein foi ainda mais longe e conseguiu descrever, por meio da relatividade geral, o fenômeno da gravidade como uma alteração na geometria do espaço, uma curvatura em seu formato. Grandes massas são capazes de distorcer o espaço e, consequentemente, o tempo. Uma vez que a luz propaga pelo espaço, sendo ele curvo, ela demorará tempos diferentes para observadores que se encontram em regiões com diferentes acelerações gravitacionais. Apesar de ser chamada de teoria, diversas observações experimentais já constataram a validade da teoria da relatividade. Um dos experimentos mais recorrentes é o fenômeno da lente gravitacional. Quando a luz se propaga em regiões do espaço altamente distorcidas por grandes massas, seu caminho é curvado. Dessa forma, é possível que as imagens de algumas estrelas apareçam repetidas ou ainda borradas nas imagens feitas por telescópios ou radiotelescópios. A descoberta desse fenômeno tornou possível, nos últimos anos, a correção dessas imagens.